4 riscos que todo paciente precisa saber antes de realizar endolaser, seja na face, para rejuvenescimento, na papada, na bolsa ocular, no abdômen, na cintura, seja para flacidez ou gordura localizada. São 4 riscos que existem e que são realmente frequentes por aí e você precisa saber antes de escolher o seu profissional. O endolaser é utilizado para rejuvenescimento, para bulldog, bolsa ocular, para malar mound, para retardar o envelhecimento facial, papada, excesso de pele, gordura abdominal, definição abdominal, flacidez após gestação, bananinha do bumbum, culote, interno de coxa e diversas outras regiões. É muito bom. O vídeo aqui não é só para apontar falhas, mas eu gosto de lembrar também que o procedimento é muito bom, mas é uma ferramenta que exige muito cuidado, tá? O tão bom que ela é, também na mesma proporção apresenta alguns riscos importantes. E antes de eu revelar essas 4 possíveis fatalidades, quero te convidar a clicar no sininho, segue o nosso canal, curte, compartilha e comenta, que eu mesmo costumo responder todo mundo. Risco número 1, a famosa anestesia. Para quem não sabe, o excesso de lidocaína pode se tornar cardiotóxico, levando o paciente a ter uma arritmia cardíaca ou interferência na pressão arterial, podendo levar até uma parada cardiorrespiratória. E existe também uma outra possibilidade bem menos frequente, que seria de um choque anafilático à lidocaína. Então, sempre que o paciente me fala que vai fazer um procedimento comigo, regra número 1, já fez tratamento dentário com anestesia? Já. Então, já descarto o risco de um choque anafilático ali a curto prazo. Situação 2, peso do paciente, área a ser tratada. E aí existe uma conta, tá? Proporcional ao peso do paciente para eu trabalhar com um limite. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia predetermina uma dose específica de, por exemplo, se usar a solução de Klein, de 4,4 miligramas quilo de peso. Aí o profissional faz a conta, ele tem que saber fazer isso para não atingir o máximo. Eu, Dr. Guide, mesmo tendo essa janela de segurança, eu costumo trabalhar em doses bem menores. Qual é a minha tática? Eu só faço áreas isoladas por dia, eu não faço o corpo todo no mesmo dia. Segunda tática, eu só faço um lado de cada vez do abdômen, depois eu anestesio o outro lado e faço. Eu não anestesio tudo para depois fazer tudo, eu vou anestesiando e fazendo, anestesiando e fazendo. Assim eu não corro esse risco. A sugestão que eu dou é, converse com o seu profissional, pergunte para ele se ele sabe o que está fazendo em relação à anestesia. Até porque o endolaser sem anestésico é loucura. Um resultado bem feito precisa de uma potência moderada para que se tenha bons êxitos. E essa potência é humanamente impossível o paciente aguentar sem uma boa anestesia. Então desconfie daquelas clínicas que fazem endolaser sem anestésico. Estão usando uma potência muito baixa e por isso tem gente por aí já falando que endolaser não funciona. Risco número 2, queimadura ou necrose. Como que eu queimo um paciente e como que eu causo necrose em um paciente? Necrose é uma lesão vascular seguido de hipóxia, falta de oxigênio e morte tecidual. A pele morre, fica preta, né? E forma uma casca, uma úlcera e com o tempo uma cicatriz. E já a queimadura, quando o próprio laser queima a pele. O laser é conduzido até a ponta através de uma fibra óptica. A fibra óptica não retém calor, então ela não esquenta a entrada da pele. O calor só está na ponta do laser. Quando queima a pele do paciente, só existem 2 situações. Ou quando o profissional saiu com o aparelho ligado no orifício e queimou a saída, ou quando lá na frente ele gosta de usar fibra nua. Tem profissional que gosta de fibra nua, já fiz vídeos falando comparação de fibra nua com cânula. A fibra nua costuma fazer curva no decorrer do caminho e aí ela lá na frente ela aponta para a pele. Ela vai retinha aqui, lá na frente ela faz uma curva e aponta para a pele. Então ela queima a pele. Quando usa cânula
o trajeto passa a ser mais linear, mais seguro de direcionamento, logo você não aponta o laser para a pele, mesmo que por dentro, então não causa queimadura. Já a necrose, que é uma lesão vascular, ela é causada por parâmetros inadequados ou por excesso de energia em um ponto isolado. Existem dois comprimentos de onda do laser, do endolaser. Não vou detalhar tanto aqui, mas 1470, 980. O comprimento de onda 980 é o que mais retrai o tecido. É ótimo para a flacidez, mas ao mesmo tempo ele é o que mais queima vaso sanguíneo. Tanto que o endolaser na estética ele começou primeiro com os vascular, com os cirurgiões vasculares, angiologistas, fazendo tratamento de varizes em perna. Então ele queima o vaso. Então se você queimar os vasos do paciente, você vai gerar uma insuficiência venosa, uma insuficiência linfática às vezes, ou até seguido de uma necrose local por colabamento vascular completo. Então isso envolve o quê? Capricho e parâmetros adequados. Terceiro risco, fibroses ou irregularidades na superfície da pele após o procedimento. Fibrose é o excesso de colágeno produzido. Mas espera aí, eu quero colágeno, eu quero produzir colágeno. O endolaser produz um colágeno do tipo 3, que é um colágeno cicatricial. Eu quero ele. É ele que traz para o paciente um resultado supostamente definitivo, que é o mesmo colágeno que se forma em uma queimadura. Mas se esse colágeno for em excesso em um ponto isolado, ele vai formar umas bolinhas, umas retrações, uns emaranhados, como se fosse um novelo de lã pontualmente. E isso pode causar retrações na pele, gerando irregularidades ou até um incômodo no paciente ao passar a mão com nodulosidades, seguido até mesmo de sensibilidade ou dor local. E às vezes a irregularidade nem sempre é causada só por fibrose, e sim porque o procedimento foi mal distribuído. Eu atribuo muito essa má distribuição a técnicas que utilizam fibra nua. Quando usa a fibra nua, ela costuma fazer curva. E aí você introduz ela de novo, ela quer repetir o mesmo caminho que já foi passado. É o caminho mais fácil. Já com cânula, eu tenho a certeza de que cada vai e vem que eu faço com laser, eu estou fazendo um trajeto linear, reto, sem curvaturas. Então eu consigo ter a certeza de uma distribuição muito mais uniforme e uma retração tecidual igual nos dois lados, sem irregularidades. E antes de revelar para vocês o quarto risco, eu venho aqui novamente pedir para você clicar nos sininhos para ser lembrado dos próximos vídeos, comenta, curte, compartilha, segue o canal e caso você queira ser paciente, meu ou de algum profissional da nossa clínica, vai na descrição, tem um link lá, por lá você consegue acessar o nosso agendamento. E você, profissional da saúde, caso queira aprender mais sobre endolaser, com quem faz isso todo dia, mais de 1000 pacientes já atendidos com este procedimento, vai na descrição, tem o link e por lá você consegue acessar todos os nossos cursos presenciais e online. Quarto risco e para mim o pior de todos, lesão neural periférica, danificar um nervo. No abdômen isso tem risco? Não. Corpo? Não. Não se pode aproximar da coluna vertebral na parte posterior, não se trata as costas no meio dela, loucura. Tá? Poderia lesar nervos muito maiores, mas o que comumente acontece por aí é o nervo mentoniano ou o nervo mandibular, tá? Quando o profissional vem fazer essa borda inferior da face ou papada com intensidades muito altas ou com intensidade de um comprimento de onda 980 muito alto, ele costuma queimar o nervo. E aí depende do grau do quanto queima esse nervo, ele pode ser paralisado por completo ou às vezes o paciente ter uma paralisia por semanas ou meses, com irregularidade no movimento da boca, tá? Isso é real, isso existe no nosso mercado, alguns casos têm tratamento, vale lembrar que se você conhece alguém que tenha tido esse incômodo, quanto mais cedo iniciar os protocolos de recuperação, melhor será o resultado do que ficar esperando o tempo te ajudar. A dica que eu dou é, pergunte para o seu profissional se ele entende de anatomia claramente para saber onde ele pode ou não pode aproximar o endolaser. Volto a lembrar, sou apaixonado em endolaser. Ficar falando de riscos fica parecendo que eu estou
assustando você. Como uma cirurgia plástica. O Brasil é o segundo país do mundo que mais faz cirurgia plástica. Nós temos os melhores profissionais do mundo aqui nos nossos hospitais. Mas falar que cirurgia plástica não tem risco é mentira. Acontece que existem protocolos a serem seguidos que tornam o procedimento eficaz e seguro.